Olá, amigos, tudo bem? É muito comum nos livros didáticos, principalmente, quando o assunto é a independência dos Estados Unidos, é muito comum esses livros se referirem à independência das 13 colônias inglesas como a Revolução Americana. Ou seja, chama-se o processo de independência dos Estados Unidos de a Revolução Americana. Utiliza-se esse termo. É interessante que, normalmente, os livros não se referem à independência das colônias espanholas como uma revolução, e nem também à independência do Brasil como algo revolucionário. Indiscutivelmente, o processo de independência das 13 colônias inglesas, que viriam a dar origem, aos Estados Unidos, foi um processo com ampla participação popular. Houve um grande engajamento da população, das camadas populares, das elites, dos grandes proprietários, comerciantes e, inclusive, da massa escravizada. Os escravizados lutaram ativamente pela independência das 13 colônias inglesas. Isso ninguém discute. Teve também o apoio externo da França, a gente sabe disso. Esse apoio externo foi fundamental, foi crucial para a vitória das tropas coloniais. Isso aí tudo ninguém discute. Tá? Agora, será que realmente a independência das 13 colônias inglesas significou uma revolução no verdadeiro sentido da palavra? Uma revolução é algo muito diferente em termos sociais, por exemplo, de uma reforma. Uma revolução é algo amplo, abrangente, radical, que afeta todos os aspectos da vida de um país. O aspecto político, o aspecto econômico e, sobretudo, o aspecto social. Muda, derruba as instituições, estabelece uma nova ordem naquele país. Foi esse o caso dos Estados Unidos, o caso das 13 colônias inglesas após a independência? Ora, hoje já se discute muito os verdadeiros limites e contradições dessa que é chamada de a Revolução Americana. A própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela fala claramente em liberdade, liberdade, igualdade, no direito dos povos de lutarem contra a injustiça, contra a opressão, fala na ideia de autodeterminação, mas sobretudo em liberdade e igualdade. Naturalmente, ideias que líderes da independência das 13 colônias beberam na fonte do iluminismo francês. Nitidamente há uma influência dos ideais iluministas. Vamos ver assim alguns pontos que eu destaquei aqui que podem nos levar naturalmente a um questionamento dessa Revolução Americana. Tá? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a questão da expansão territorial. Depois da independência, logo depois, houve uma preocupação muito grande em se expandir o território dos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, ele implementou medidas no sentido de ampliar a expansão territorial dos Estados Unidos em direção ao oeste. Foi a chamada Marcha para o Oeste, que inclusive a gente já abordou aqui em outro vídeo. Para ser um grande país, a América, os Estados Unidos precisam ser um país grande. Então, nessa expansão, você já vê que há uma contradição em relação a essa ideia revolucionária que se adota, que se defende em relação à independência das 13 colônias inglesas. Eles, para expandir o território para o oeste, eles massacraram populações indígenas, invadiram, destruíram a liberdade dos povos indígenas que habitavam o oeste. Situação que se agravou muito mais, naturalmente, depois da descoberta do ouro. Foi a tal da corrida do ouro. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, que para nós assim, é o mais crucial de todos, foi a manutenção da escravidão. Veio a independência, o escravizado lutou pela independência de um país que o escravizava, e não teve a sua liberdade. Ele teve que lutar por ela
posteriormente, né, ao longo do século XIX. Então, uma declaração que falava em liberdade e igualdade manteve a escravidão. Então, isso é uma grande contradição, isso é um grande paradoxo, né, para o que pretendia ser uma revolução, né? Outro aspecto também que a gente destaca para vocês aqui é a doutrina Monroe, né? A América para os americanos, né? A doutrina defendida pelo presidente James Monroe. Ora, a América para os americanos significava a América para os Estados Unidos, né? Então eles se colocaram como guardiões da liberdade na América e passaram a interferir, né, direta ou indiretamente na política interna dos seus vizinhos da América Latina. Outro ponto que eu destaco também para vocês daqui é o Big Stick, né, o famoso grande porrete, né, a doutrina do Big Stick, né, criada pelo presidente Theodore Roosevelt, né, que defendia uma ação, né, agressiva dos Estados Unidos contra países da América que contrariassem os seus interesses, ameaçassem a sua soberania de alguma forma. Então, isso aí é outra prova de que essa revolução que defendia a liberdade, ela não foi tão revolucionária. Outro ponto, né, a emenda Platt, por exemplo, que eu destaquei aqui, os Estados Unidos participaram, contribuíram, entre aspas, com a independência de Cuba. E, em contrapartida, impuseram à Constituição cubana uma emenda, veja só, né, a famosa emenda Platt, que dava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba, caso se sentisse ameaçado de alguma forma. Veja só, eles se deram o direito de interferir, né, militarmente em outro país, né, que é bem próximo dos Estados Unidos. Então isso é outra demonstração de intervenção, né, de afetar, agredir a autodeterminação de outros povos. Finalmente, a questão dos direitos civis. Mesmo depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, não houve a igualdade civil. A igualdade civil para a população afrodescendente, para a população negra, que teve que lutar muito para conseguir direito a voto, direito à moradia, né, e ser tratado em pé de igualdade com o branco, né, com a população dita branca que defendia a sua supremacia. E essa é uma questão que não está até hoje resolvida, é uma chaga social nos Estados Unidos, né? A gente vê diariamente nos jornais a violência contra a população negra nos Estados Unidos. Isso em pleno século XXI. Então a conclusão que a gente tira, gente, é que, na verdade, né, não houve uma revolução, né, que aprofundasse a igualdade, né, e a liberdade, principalmente no plano social e também no plano político. O que houve foi, sim, imperialismo. Revolução, não. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, aquela recomendação de sempre. Deixe seu comentário, tá? Deixe a sua sugestão de vídeo. Isso tudo é muito importante para a gente, tá? A gente precisa procurar melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui com vídeos imparciais, né? Esse é o principal estímulo que a gente ouve nos comentários que recebe. E a gente fica muito feliz com isso, tá? Vídeos imparciais, objetivos, tá bom? Que realmente possam ajudar você a formular a sua opinião sobre diversas questões. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, polis, e até o nosso próximo vídeo.